Bom, eu lembro de tudo isso, mas assim, O projeto começou em 2015, lá dentro do Omelete, da CXP, quando nós ficamos em pânico com a constatação de que se um dia todos os estúdios falassem pra gente, putz, não queremos mais entrar na CXP, não queremos mais fazer nada com o Omelete, não gostamos mais de vocês. Cara, tudo que a gente celebra são as criações dos outros. Essas pessoas chamadas Marvel, DC Comics, Lucasfilm, outras marcas, várias marcas. E aí a gente falou, putz, a gente tem que começar a pensar fora desses universos, tentar criar universos que a gente tem algum controle, né? Que a gente possa, de alguma maneira, garantir que existam para sempre ali dentro do CXP. Essa foi a desculpa que eu usei para convencer os meus sócios que a gente precisava criar algo, né? Porque, na verdade, era uma grande desculpa minha, que é uma vontade de trabalhar em algo diferente, algo criativo, e não ficar só apartando briga e tendo APCs com problemas de eventos. E evento não é fácil, evento é um negócio que dá um pouco de trabalho quando você junta 200 mil pessoas no mesmo lugar. Aí eu chamei esse cara, Rodrigo Didier, e contei uma história para ele, super vaga, história vaga. Fala no microfone, Rodrigo Didier. Você e seu microfone made in Brasil. O que o Érico passou para mim foi era como se fosse um alicerce, né? Que dali seria construído o universo, seria construído em cima daquele conceito. É como se ele tivesse dado as leis que iam reger essa história, só que a história não existia ainda, né? E a gente começou a pensar em como seria essa história baseado nesse conceito inicial, nesse alicerce todo. E o Rodrigo é um cara muito dramático. É dramático. Ele... Cadê a sua senhora, Rodrigo? Tá ali. Ele é um cara dramático. Eu queria falar isso mesmo pra você. Um homem dramático. Uma vez eu pedi pra ele, falei assim, cara, vamos fazer um pôster pro Omelete Box com algo meio medieval e tal, a gente não tinha direito de nada no início do Omelete Box. A gente vivia... Mas também é o problema aquele problema antigo, né, que eu comecei aqui a conversa falando, né, que era o problema de... quando a gente não tem a licença de algo, nós não trabalhamos com pirataria em nada que a gente faz, né? A gente tem que se virar com o que tem. E aí a gente... Uma ideia lá embrionária era, vamos criar umas coisas meio genéricas, fazer coisas de fantasia. A gente fez um pôster de um zumbis uma época, mas eram zumbis. Não era o Rick e a Michonne, mas eram zumbis, nossos zumbis. Era meio... Sabe, quando você começa a musculação, você não sabe direito o que tem que fazer. A gente começou ali a inventar essa parada. E aí o Rodrigo me trouxe um negócio que eu quase chorei só de ver, assim, porque era muito triste. Eu falei, caralho, a gente quer que os caras fiquem empolgados, não que eles nem suicídio bem da sua arte. Era um cara, velho, todo destruído. Vocês viram isso? Você viu isso? Você viu também? Era um cara todo devastado, assim, um cara meio destruído, um herói tipo, de fim de carreira, com fome, e uma mulher e um bebê assim atrás dele, tipo, caralho, e uma horda de
criaturas atacando os dois, e um dragão, e eu não sei o que lá. Eu falei, caralho, Rodrigo do céu, velho. Parecia que o Caravaggio tava tendo um pesadelo e sonhou com aquilo e tal. Eu falei, nossa, que triste, cara. Eu falei, nossa, você começou a história pelo Império Contra-Ataca, assim, com um Luke perdendo a mão. Começou a história com ele. Super spoiler aí, quem não assistiu Império Contra-Ataca. Shame on you se não assistiu. Vai ouvir spoiler mesmo, não tô nem aí. Ele perde a mão. E o outro é pai dele. E ele beija a irmã. Boa, bem lembrado. Beijou a irmã, acontece tudo errado. Eu falei, cara, mas ao mesmo tempo era um negócio, meu Deus do céu, como que numa imagem o cara consegue colocar tanta carga, tanta emoção, tanta história em cada detalhe, em cada coisa e tal. Eu falei, puta, ele precisa usar isso de alguma maneira, usar os poderes desse rapaz para o bem, de alguma maneira. Aí eu contei essa história. Aí eu passei aquela fundação, aquele alicerce de ideia, que era uma ideia de valores que a gente tem para tudo que a gente faz dentro do Omelete, que é sempre privilegiar a arte, privilegiar o artista, que é algo que a gente espelha dentro da CCXP, no Artist Alley, né, que é em toda a convenção de cultura pop do mundo, os caras colocam os artistas do Artist Alley num cantão, assim, num lugar, assim, eles vão empurrando, conforme chega a Disney e fala... No banheiro simples, assim, aquele banheiro... Que susto, velho. Tá muito alto, né? Que susto, cara. Eu passei... Isso calmou Peixoto do Eu vim pela Cracolândia, cara, tipo, pra gente conseguir chegar os caminhos pela Cracolândia, você me assustou. E eu passei aquele ali, eles vão enfiando, é isso, é banheiro e tal, o cara fala, chega uma Disney, uma Warner, fala, quero comprar espaço aí, o cara fala, tá bom, não, toma aqui, ó, toma o centro, você quer qual? Escolhe. Aí fala, puta, não sobrou espaço pros artistas, vamos pôr uma fileira pra lá, vamos pôr uma fileira pra cá. Pense que no início de San Diego, por exemplo, San Diego era só sobre os artistas, só sobre os quadrinistas, só sobre os ilustradores, os roteiristas, era para quadrinistas. E hoje eles têm, cara, 2 fileiras no canto extremo do evento, assim, às vezes nem chega nos caras. E a gente tem essa preocupação de deixar a arte no coração do negócio, onde ela merece ficar. Que é o Artist Alley, que já foi esse CXP aqui. Legal, muito obrigado a todos. Mesmo quem não foi, eu sei que o dia que vocês serão. Então estou aqui fazendo um apelo. A gente vai começar a vender ingresso em breve. Ela fica, nosso Artist Alley fica no centro, no coração da coisa. E foi esse conceito que eu passei para o Rodrigo, e o Rodrigo trouxe umas artes. O meu trabalho lá no Omelete, ele me dá muita liberdade a desenvolver os produtos lá do Omelete Box e todo o restante, assim, até ajudar também no desenvolvimento da Comic Con. E essa liberdade eu teria para criar esse universo junto com todo mundo, e é exatamente isso, era celebrar essa liberdade que eu já estava tendo para criar esse universo. E isso é que era mais legal. E assim, eu acho que todo mundo aqui já deve ter pensado em personagens que nunca existiram e queriam passar isso à frente, e queriam criar alguma coisa do zero, assim, ter o próprio universo. E é isso que a gente consome, né? Todo mundo que consome filme ou livro ou qualquer outra mídia. E o que é mais legal foi isso, foi essa liberdade de criar. E como assim, eu não tenho uma habilidade da escrita que o Felipe tem, eu pude começar já na imagem, né? Já no conceito dos personagens. E cada personagem tinha um fragmento de história, tinha alguma coisa, mas que nada disso tinha uma relação entre eles. Eram personagens que celebravam as artes e celebravam o que a Comic Con acredita, que é toda essa liberdade que representa, e nada que possa aprisionar a criatividade ou aprisionar a forma de uma pessoa de se expressar. E dentro da Comic Con a gente vê isso, a gente vê as pessoas fazendo o que elas sempre sonharam em fazer, se vestindo da forma que elas querem,
desenvolvendo projetos que elas sempre sonharam. E quando o Érico me chamou, eu apresentei para ele os conceitos e eu acho que era o grupo principal. No meio do processo, eu estava pensando no como seria o ciclo de trabalho. Aí mexeram na Previdência. Aí eu fiquei, saiu. Aí depois eu passei um filtro para não. Aí então lá tinha as 13 horas de trabalho obrigatórias por dia e tal. A parte dos assentamentos. Enfim, cresci perto de unidades, tudo, então eu sei que não é só tristeza, assim como a gente vê um trecho, se não é um spoiler, na festa que rola nos assentamentos, mas também mostra as dificuldades que ninguém imagina. E tem toda essa parte muito bacana. Eu acho que isso que é uma das coisas mais geniais, pelo menos pra mim, é saber quando a pessoa tem uma experiência, o pessoal se conecta com algum ponto do livro e fica lá, e às vezes é só uma passagem pra alguém, mas tem uma raiz na sua vida, isso que você sabe, é bem importante. Só uma observação, eu estava vendo o pessoal falando de livros de fantasia medieval. Antes, a galera gostava de ler um livro de fantasia assim e falava assim, nossa, eu gostaria de viver nesse universo. Diz que a moda hoje é falar assim, não, nesse universo eu não moraria. Game of Thrones todo mundo morre, você tá louco? The Witcher todo mundo morre. E fala assim, já que essa é a... Principalmente se for eu jogando. 100% das minhas decisões são erradas. Se for... Olha, a árvore, tá falando que tal, puxa, me ajuda, tal. Não, te ajudo, vou te ajudar. Traz aqui, preciso de um cavalo. Cavalo? Precisa de um cavalo. Traz um cavalo pra mim, cara. Então, eu falei que ia ajudar, traz um cavalo. Agora mata o cavalo na minha frente, que eu quero que o sangue dele caia em mim. Já tô aqui, né? Sai um demônio, entra no cavalo, vai e mata uma cidade inteira, culpa é minha. Como diz a moda hoje, você não gostar do universo de fantasia, você não querer morar nos universos que você gosta, né? Então, esse é o universo que eu não... É um lugar... Assim, eu não gostaria de morar em Uterade. Bom, você mora em Uterade. Talvez um pouco pior. Mas aí eu acho que não queria que fosse também só isso. Pessimismo. Vamos lá. Tanto que você pode ver que, apesar de tudo, certos julgamentos não existem. Então, apesar de tudo, sexualidade não é um tabu. Tem os escrotão, mas são ali, são minoria, sabe? Então, eu queria... Isso também é uma parte irônica, né? Da coisa, tipo, se num lugar com uma deusa de 1000 anos, que tem um braço direito, um cramunhão gigantesco que sai ceifando vidas, enfim, se nesse lugar tem esperança de convivência, né? Por que não aqui? Mas, enfim, aí é uma parte, eu sou bem maloca, né? Eu acho que refletiu bastante no livro. Eu acho que assim, a leitura é uma coisa fantástica, porque, sei lá, a gente tem quase 100 pessoas aqui, que se cada um lê o livro vai fazer uma imagem mental assim, dos personagens diferente um do outro, né? E aí, muitas vezes quando você lê um livro, e aí você começa a imaginar o personagem como ele é, pelas descrições do livro, e aí passa um tempo, ele acaba saindo em filme ou uma série animada, e aí você muitas vezes até se frustra, assim, porque você fala, pô, não era mais ou menos, não era esse o personagem que eu imaginava. Ou não, aquilo ali acaba se tornando a imagem final, e toda vez que você lê a sequência da história, você vai saber a imagem daquele personagem, daquele mundo. E aí eu queria saber de você, Érico, se você pensa assim, nesse ano na CCXP, em criar o mundo lá de Interac, criar os personagens, colocar tipo, eu não sei, um modelo de armadura, de dinheiro, para que seja uma coisa visual, porque eu acho que o visual... A gente, ano passado, tinha espada do Pro. Era a espada do Pro, a gente tinha espada do Pro, life size, tamanho real e tal, escorria mácula e tal. Pelo menos escorreu um tempo, né? Ela quebrou. Quebrou um xixizinho assim. Quebrou. Porque
gente fez muito na correria, porque na verdade porque o livro não era... Por um momento ele quase que não saiu, né, na CCXP desse ano. A gente cogitou atrasar um ano inteiro. No final, teve discussões lá, falaram, não, cara, tem que sair agora e tal. E no final a gente acabou indo... Na verdade eu fui com uma faca no meu próprio pescoço e fui na janela. Por favor. E aí o stand, originalmente, ele tinha a intenção de ter um Pro, um tamanho real que não ia dar tempo de fazer. Esse ano a gente estava discutindo, assim, mas ano passado a gente já colocou as imagens todas. Tinha a arte do Rodrigo por todo lado lá, tinha uma arte do Rodrigo com 15 metros de altura, né, do lado do auditório, o auditório Thunder, Cinemark. Então ele já tinha muitas imagens, já que já dava para ver como eram os personagens. Mas a gente está discutindo o que vai fazer esse ano. Começaram os projetos já para o que a gente vai fazer. A moça de vermelho ali, com o cabelo vermelho. Vocês têm... Um pouco mais alto, por favor. Desculpa. Tá, de boa, deu pra ouvir? Deu pra ouvir. Deu pra ouvir? Meio ligado com a pergunta que ele fez agora, vocês têm intenção de soltar imagens de referência dos personagens para cosplayers? Se tiver interesse em fazer cosplay, manda e-mail aí que a gente manda. Tem todas as imagens, já tem. Acho que tem site lá. O site tem tudo lá, né? ordemvermelha.com.br. Mas você disse também às vezes medidas e coisas do tipo. Não, mas eu acho que não tem o corpo inteiro, né? Só tem o rosto. Vamos entrar agora nesse site. Não, só completando isso, no site tem as imagens, a gente consegue achar a imagem no próprio Google, mas a resolução, a visão ainda é muito baixa. Pegar mais detalhes. Para pegar mais detalhes e entender como é, por exemplo, a roupa do Aelian é muito difícil. E eu queria saber para que e-mail que eu mando também, porque... Tudo que, se tiver interesse, é até legal para a própria história você ter o interesse do pessoal de fazer cosplay e tudo. Assim. Se quiser mandar lá para o Omelete, escreve Rodrigo@Omelete, eu recebo e eu mando lá. Beleza. Gente, eu acho que a gente tem que atualizar o site, já que existe esse... Foi uma boa... O dia que eu ver um cosplay do vermelho eu choro. CCXP esse ano, tamo aí. Animal. Se quiser, porque algumas das artes conceituais elas não têm o detalhamento completo de, por exemplo, tem a fivela da roupa, sabe, não tem essa riqueza, até porque o meu estilo de pintura é uma coisa que você sabe o que é que tem ali, mas na verdade se chegar próximo você não vai ter exatamente o pensoso. Desenha só um borrãozinho ali. Pra depois todo mundo dizer, não tá aprovado. Mas é legal, acho que dá pra gente... É que o Aelian que a gente tem não é a forma final, é a forma final, né? Não é o Aelian. Não é o Aelian que tá no livro, né? Não é o Aelian que tá no livro. Mas... Então a gente quer que vocês façam o cosplay de Pro. Você bota aqui ó, em cima das costas um do outro. Ó, tá nos planos. Cosplay de Sinfo, isso eu quero ver. Como é que vai fazer cosplay de Sinfo? Ainda criancinhas, cara, sim, os pais deles. Eu tenho uma missão pessoal que é tirar foto com todas as mini-ray que eu encontro, né? CCXP, assim. Tipo o Raj, né? Boa ideia. O Raj de Aquaman com o cavalo aí. Boa ideia. Mas ó, foi boa solicitação. Imagens de alta Tá resolução. certa a indignação. Fala com tranquilidade. Boa noite, meu nome é Ricardo. Vocês quatro trabalharam nesse trabalho, gostei muito. Só li só 7 páginas, 27 na verdade. Tem algum personagem que vocês... Isso aqui é meu xodó, isso aqui... tem algum personagem que vocês adoram, assim? A Razi, definitivamente, acho que é um... E o Harun também. Tem um carinho pelo Harun, porque ele é um escultor, né? É muito fácil.
Então, tipo, cada personagem representa uma arte. Então eu tenho um carinho pela a história da Razi e ela gostou muito. É a minha personagem favorita, a Razi também. Porque eu acho que ela tem tanta coisa ali, né? Desde o começo ela representa tanta coisa legal. E eu acho que enquanto raça, os Kaorsh são, acho que é a raça mais legal desse universo, porque os poderes são muito, os poderes que eles têm e as restrições que eles têm, esse coeficiente aí é muito dramático e ele funciona muito pro livro. E quando você encontra um Kaorsh no livro que está do outro lado e tal, que é difícil falar sem dar spoiler, mas o final, a batalha final ali tem coisas rolando com os Kaorsh que são sensacionais, assim. Eu ficava muito empolgado lendo. Cara, que legal. Cara, nossa, fez isso, cara, nossa. E aí você percebe, sabe, aquele vou te mostrar meu verdadeiro poder. Kaorsh, cara, Razi é foda. Eu acho que eu também, né? Só que... Só tem o próximo livro, só vai ser mas o Brogan pra mim o Brogan pra mim tem um peso enorme, assim, mas todos os outros personagens já que nasceram da mesma fonte lá, eu não consigo escolher. Mas pelo livro, sim, a Razi tem um desenvolvimento animal. Posso mudar? Posso mudar, Rogério? Parece que eu ficava muito contente quando eu chegava nos capítulos da Razi. Mas a Yanisha é minha preferida. Só que eu tenho um negócio de sempre gostar de secundários, assim. Por exemplo, meu personagem... Eu era uma criança muito chata. Eu falava, quem você mais gosta em Senhor dos Anéis? Fazer o livro, eu falava Glorfindel. Tipo, quem? Cortaram no filme, pô. Então, assim... Tom Bombadil, meu personagem favorito de todos os tempos. Tom Bombadil. Nossa, eu odeio Tom Bombadil. Mesmo se fosse Robin Williams, assim, no filme. Odeio o Tom Bombadil, cara. Odeio o Tom Bombadil com todas as minhas coisas. Mas eu li criança. Ele era um personagem que eu gostava. Eu li criança também. Foda-se. Odiei. Eu nunca gostei de música no livro. O cara põe lá. Porque música é ambiente de droga. Eu não gosto, cara. Tipo, o cara dá aquele tab, sabe? Dá o tab e fica comprido assim. Eu já gosto da página cheia, não gosto do. Mas, começou a declamar poesia e tal, e mistura. Silmarillion, então, vai ficar sério. Existe um problema. As pessoas sabem, eu odeio Silmarillion. Odeio, não gosto de Silmarillion. O maior problema de canção eu te falo que eu não gosto da Bíblia, sabe? O cara entra na igreja e fala, odeio a Bíblia. A Bíblia, não gosto. Você não sabe o ritmo da música, aí você não consegue cantar direito a música. Aí você meio que tenta rimar, mas não funciona. Aí você vai descobrir sua própria música. Todas essas músicas eu tenho uma música. Desculpa, eu tenho uma música padrão pra mim. Eu canto em Luiz Caldas tudo. Eu sempre gosto nessa época tudo, qualquer música de livro, assim, tudo. Mas desculpa. Não, seria pela partitura. É porque a gente sabe ler partitura também. É que nem essa é a música. Mas enfim, eu falei de secundário porque o meu personagem favorito. Diga não às músicas no livro. Diga não. Precisa ler o livro da música. O meu favorito de verdade do livro de secundário favorito é o Banco de quem leu. Sabe? Excelente resposta, cara. Você queria ter pensado nisso. Eu sempre guardei. É muito bom, cara. O Banco é muito bom. É muito bom. Podemos começar aqui embaixo? Começar aqui com o Gustavo?
ainda tava... Daniel é pai do filho. Chegou lá, chegou lá, a gente chama de bruxaria, velho. Cada um aqui tem alguma bruxaria dentro de si. O Omelete tem vários bruxos. O Daniel é um bruxo. Ele chegou lá e fez alguma bruxaria lá que a gente não sabe direito o que foi. Uma caita, né? Né? Fez uma caita sensual lá e saiu. Ou, não sei, o proprietário usa barba? Não? Não usa barba? Então foi a caita mesmo. Mas acho que foi o processo de edição mais incrível que eu já passei. Eu passei por muita merda. Mas, que era o tipo de coisa assim, a Rosana, né, que uma das que estava estando mais perto comigo, falava, você vai mandar que horas? Eu falei, sei lá, 4 da manhã. Então tá, então meio que ela mudou o horário de trabalho dela para poder me acompanhar, para tirar dúvidas comigo do tipo na fase final do livro, porque a gente estava em cima, né? Entregar um capítulo, na reescrita, na terceira reescrita do livro. E, tipo assim, o pessoal todo trabalhando para o livro, sabe? Eu acho que interrompeu tudo mesmo, né? Para três cantações da Ordem Vermelha foi um negócio muito. Se sentir muito lisonjeado, assim, de falar, cara, tipo, é por isso que ela é gigante desse tipo. Oi, sabe? Isso de bem, sincero. Quando você fala em fantasia, a gente sempre pensa no universo do Tolkien e tal, principalmente falando em raças. Eu queria saber como é que foi o processo de criação das raças, tipo, se vocês basearam em alguma coisa ou realmente foi criação. A gente pensou em Tolkien. No fundo, Tolkien tá lá, né, cara? Não tem que ser social, né? Fantasia de Tolkien. Se você vai criar raças, as raças, cara, tipo, tem que ter um anão em algum lugar. A palavra raça já parece que é quase dele já. Você tem que ter um anão em algum lugar, você tem que ter um halfling em algum lugar, você tem que ter um elfo em algum lugar, você tem que ter, né, o humano no meio disso tudo. Mas acho que o legal foi que, por mais o Rodrigo não consegue, ele respira o universo do Tolkien de um jeito que é absurdo. Às vezes é difícil. Mas isso foi difícil quando você começa a dançar que nem o Tom Bombadil pelo escritório. É o seu Valência. Esse momento é difícil. Tolkien, tudo bem que ele já está no DNA da fantasia e é uma grande influência do Rodrigo sempre quando ele pintava, mas ele corrigiu, para mim, coisas que o Tolkien fez com relação à aparência, assim, sabe, da parte estética. Corrigiu o Tolkien, o outro odeia o Silmarillion. Tem algum fã de Tolkien fanático aqui? Desculpa. Não, mas é uma... Queimando o livro ali atrás. Acho que é o tempo. Mas eu gosto muito de Tolkien, só que para mim não é a minha principal inspiração em fantasia. Mas é legal até as coisas que a gente subverteu, né? Tipo, a relação. É isso. É conhecer para subverter, assim, né? Mas os Sinfos e os Kaoshis, eles são, vamos dizer, eles podem ter a carcaça parecer... A silhueta, se você coloca eles, né? Eu acho que foi... O Rodrigo começou, era muito rápido, uma silhueta do grupo junto. Eu acho que ele... Né? Eu lembro que você começava o grupo, você fez o grupo, ele não criou um personagem, depois outro, depois outro, depois outro, foi detalhando cada personagem, ele criou o grupo. E aí, na hora que você bate o olho nesse grupo, se ele tá ali, tá no contraluz, você fala, tá, é a Sociedade do Anel. Mas quando você põe a luz de frente, você enxerga o quanto não tem nada a ver. É muito pela pluralidade também dos personagens. Se você tem silhuetas que se parecem muito, não vai funcionar muito bem. Agora, você tem um mais baixo, um mais alto, um que é um pouco mais alto, mais esguio. Isso
isso aí, fatalmente você vai cair nessa ideia que seria do Tolkien, ter um elfo, um hobbit. Ou seja, essa é mais a pluralidade da forma como um humano ou qualquer outra raça. Mas é mais isso do que a própria... Sérgio Malandro fazia muito na Casa dos Desesperados. Uma casa, tinha casa nessa porta. Que era o... Ele colocava todo mundo na casa e falava: o gordão, o anão. Você não lembra disso? Mas também era meio, era bem top. Mas enfim, eu acho que tem. Tá ali na forma de. Acho que cada um tem sua referência, e isso foi muito bacana quando jogou todo o liquidificador. Pra mim, o supra-sumo da fantasia é o Terry Pratchett. Então, e aí fala: pô, mas é comédia. Cara, mas eu acho que politicamente, a linha do tempo, o Discworld, tudo é um negócio absurdo de pensar, sabe? Então, pra mim, sempre foi uma influência. O Pratchett foi uma influência maior do que Tolkien. Outra porque ele escreve com sarcasmo e ironia, não consigo fazer sempre. Eu tive que reduzir na hora vermelha pra não virar virar sai de baixo, mid, terra-média. Já pensou? É o Falabella de sai de baixo em Westeros, né? Sai de baixo em Westeros. De onde vocês tiraram a inspiração dos nomes dos personagens? Acho que é a parte mais difícil do livro. Foi uma... Essa foi feita. Passou por várias versões. O primeiro nome do Bron era Aço Cunhaman, algo assim, tipo, sabe? Era um nome... E teve uma época que todos os nomes eram uma mistura de letra, né? Eram anagramas. Que eu bati, que eu tenho a versão, porque normalmente, tudo que eu leio, se é pouco texto, eu volto. Então eu sempre vejo quando alguém faz um anagrama, porque eu tenho um toque bizarro. E aí eu falei: não, porque eu tô enxergando as palavras aqui, assim, tudo. Tipo Rain Man, ele olha... Eu tirei da sonoridade, que eu lembro que ficou na minha cabeça depois que eu li Mouse, que fala que é o Fogron, né? Que é genocídio. Só que tem uma coisa também tem uma brincadeira com as palavras que vai fazer sentido. Então, mas aí depois a gente foi refinando isso. Sempre era muito legal, rolavam umas mesonas assim de não gostei de nome, e tinha uns que eram unanimidade. Super produtivas, assim. Caralho, você tá 3 horas discutindo um vídeo com personagem. Não, e tem uma coisa muito difícil com o nome. A coisa mais difícil com o nome é que quando você ouve pela primeira vez, você não acha que tá legal. Tipo, se a gente desse o nome pra um personagem tipo Frodo, aí a galera, não é um nome tão bom assim. E você tem que se acostumar às vezes com o próprio nome e você... Essa eu acho que é a parte mais difícil, é que assim que você pensa, você não acha tão legal, não acha tão marcante, e depois com o tempo você vai se acostumando. E tendo ele como uma palavra, seu cérebro meio que se acostuma com isso. E aí a gente começou só a Razi, que nunca mudou. Né? A Razi, a primeira vez que chegou, eu já chamava Razi, né? Mas a gente mudou o sobrenome. Sobrenome. Que era Razi Pintura. Timpi, Dava pentinhas e tudo. Era pentinha, é verdade. Todos eles tinham isso. Teve um momento, todos eles tinham um anagrama, tipo. Mas foi de um ponto que a gente partiu até pra sonoridade da coisa. É importante que essa ideia ruim tenha existido em algum momento pra gente poder hoje falar. Foi só pra isso. Mas... Ajuda a definir os personagens, né? Ajuda a você entender, porque você nessa do nome você vai criando outras coisas. Então tem hora que tipo, não, cara, essa ideia é meio ridícula, né? O primeiro cara que decodificar vai falar assim, putz, e vai colocar isso vai twittar e vai ficar ridículo, vai ficar feio pra gente. Mas depois eu comecei a comprar guias de... Nome de bebê. Isso. Aí todos os personagens chamavam Enzo e Valentina. E aí a gente fez anagrama de Enzo e Valentina. Ia chamar Ordem Valentina também, mas aí a gente mudou. General Enzo.
na questão do universo, eu tô na metade do livro. Então eu não sei se no decorrer já aconteceu. No final. Você achou o mapa já no livro? Ainda não, tô quase. Você pode ir direto. Vocês têm planos, eu não sei se nesse ou se vai futuramente expandir o universo, porque o Terak é a única região habitável. Mas assim, até onde a gente sabe, lá fora você já teve uma ideia fechada se é a única região habitável? Existe 1000 anos de história do Terak e existe esse período pré-UNA, né? Então, eu tava lendo e pensando isso, porque toda história tem um arco principal, mas tem os arcos paralelos. Todos na história com os personagens principais ocorrem dentro do Terak. Então eu já fiquei, se tá dentro, se tá ruim aqui dentro, como será lá fora? Então, tipo, será que já teve alguém sobrevivente, alguma coisa? Se não existe ninguém lá fora, porque tem portão leste, sul, oeste, oeste, tem que ter guarda e tal. Você tem esse plano de expandir? Eu sou um fiel à UNA por enquanto, porque a única coisa que existe, a verdade que eu conheço é que aquilo é o resto. Não, mas ela é soberana, então ela sabe que não tem nada pra fora, mas ela tem. Eu não sei, eu obedeço cegamente. Assim, pra mim é só areia, um grande tanque de areia. Eu já imaginei as Kawashi no festival, quando elas ganharam, eu já fiquei, não, tá muito cedo pra acabar assim. Se vai dar alguma coisa errada, elas vão ter que fugir daqui, elas vão achar alguma coisa rebelde, uma coisa assim, vai vir toda uma guerra pra cá. Aí, quando a ONU acontece aquela coisa com a ONU na primeira, quando elas ganham o festival, eu fiquei, como assim? Aí depois, não, ela era muito fodástica pra acabar assim. Aí então tá mais plano. Eu tenho a mesma dúvida, que eu sempre pergunto pro Felipe, ele não fez. Mas é isso assim, pra mim essa é a única verdade que existe. Só que lembra que todo livro se trata sobre qual é a verdade que venceu, qual é a verdade que domina, né? Então eu não disse nada. A última pergunta. Queria saber, vocês têm plano para lançar as continuações para 2 anos, 3 anos? Ou vai ser igual Game of Thrones? Nós temos planos, mas nossos planos têm uma coisa no caminho chamada castigo. E a segunda era, vocês planejaram quantos livros? 7, 3, 5, já pensaram em quantos livros vocês? Assim que eu queria começar a viagem. São 2. Esse arco que a gente está vendo são 2 livros. Então, dentro de Terak? Fica aqui, tá, gente? Não sai daqui essa informação. Mas que você tem 2 linhas do tempo ali no primeiro livro, então conectar essa história, vamos entregar fechadinho esse arco, mas daí pode, enfim, existe 1000 anos de história do Terak, existe antes dos deuses se unificarem. Segundo livro desse ano ou próximo? Eu vou devolver a pergunta para vocês. Na verdade, depende de vocês. Depende de. E se depender de vocês que estão aqui, acontece logo. Depende de vocês, depende da recepção do público. E assim, a gente está super feliz, impressionado com as críticas. Né? E, poxa, eu, sinceramente, acho que eu devo ter lido, pelo menos pra mim, é que eu já bloqueei todo mundo. Não é tão científico, não tentando falar, eu já bloqueei, silenciei todo mundo que eu odeio. Mas, cara, eu li um tweet negativo, que era inócuo, assim, sabe? Pô, a gente só recebe elogios, as pessoas realmente estão gostando, estão curtindo. Mas existe óbvio que a gente estava fazendo todo o esforço de marketing possível usando as nossas plataformas, mas eu acho que nada é mais forte do que o boca a boca, nada é mais forte do que o leitor terminar e falar, pô, gostei, vou recomendar isso para um amigo. Nada é melhor do que isso, não adianta, sabe, eu ficar lá no Omelete exaltando as qualidades do livro que nós fizemos em conjunto, que até falei, pô, cara, óbvio que ele tá falando bem. Foi ele que ajudou a fazer, tava junto com os caras, óbvio. Mas quando parte de outra pessoa, tipo, eu estou retweetando todo mundo, mas olha, o cara, ele foi ele que gostou, filho, eu tô retweetando, para. E tem um orgulho absurdo de isso, um orgulho, nossa, gigante, né?
orgulho de várias coisas que a gente faz lá, mas essa é uma das coisas que é um projeto pessoal, foi um projeto que eu fui cutucar lá em 3 anos atrás, 4, né? Quase. Você está com tempo, não é? 3? Foi mais ou menos. Foi. Começou um pouco antes de você. Tipo, a fundação a gente criou, você nem estava lá ainda. Qual foi a primeira Copa? 2014. Então, isso em dezembro de 2014. Não, faz 5. Esse ano faz 5. É que eu já estou pensando em assistir em dezembro. Já tô...